Olá galera, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito da revelia no processo penal. Existe ou não existe? Senhores, revelia ou contumácia, o que você não pode confundir é no processo civil e o processo penal. A revelia ou contumácia lá no processo civil, o que significa, pessoal, lá no artigo 319 do Código de Processo Civil, não é? Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Agora, será que essa regra você aplica no processo penal? Senhores, o sujeito fala que eu matei. Eu não contesto, eu não apresento a resposta à acusação. Significa que eu matei? Ai, não, senhores, vigora o princípio da verdade máxima processual, a verdade real no processo penal. Mas não é correto você dizer que não existe revelia no processo penal. Revelia no processo penal existe e está lá no artigo 367. 367 do Código de Processo, o que diz? O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente, palavra-chave, pessoalmente, para qualquer ato deixar de comparecer sem motivo justificado ou no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo. O que acontece? Revelia no processo penal existe? Existe, senhores. Quando você vai aplicar a revelia no processo penal? Quando ele for citado ou intimado pessoalmente e não comparecer, sem justificar, ou quando ele mudar de endereço e não comunicar ao juízo. Isso é revelia. Agora, você não pode presumir verdadeiro o fato alegado na acusação. Não. O fato alegado na peça acusatória. Tudo bem até aqui? O processo vai seguir sem a presença do acusado e, se ele quiser, ele corra atrás do prejuízo. Essa é a revelia no processo penal. Senhores, é o seguinte, o que você não pode confundir também, né, são os efeitos do edital, hein? Os efeitos do edital. O que caracteriza? Quais são os efeitos do edital 366? Tem que estar na cabeça, senhores. O acusado citado por edital, se ele não comparecer e não constituir advogado, o que acontece com o processo? Ficarão suspensos o processo e o prazo prescricional. E o juiz, ele poderá, não é deverá, que já tem questão assim, decretar a prisão preventiva, se preenchidos os requisitos do artigo 312, que fala da prisão preventiva, que não é o foco do seu edital, e produzir as provas consideradas urgentes, beleza? Mas o que acontece com o processo? Suspende, pessoal. Suspende. Quais são os efeitos da hora certa, senhores? Se ele não comparecer, citado com hora certa e ele não comparece, o que acontece, senhores? Nomeia-se um advogado, nomeia-se um dativo e o processo vai prosseguir. Mas isso é revelia? Tem impressão que não, porque a revelia é citado e intimado pessoalmente. A hora certa não é pessoal, a hora certa é ficta. Está claro até aqui? Revelia no processo penal, não há presunção de veracidade dos fatos alegados. Isso é muito importante. Tudo certo? Citado ou intimado pessoalmente, não comparecer sem justificar, ou mudança de residência sem comunicar ao juízo. Legal, senhores? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau!